sou Marli Gava, formada em Psicologia e Direito. Tenho aí hoje uma atuação na parte clínica, psicológica, sou professora no curso superior de Direito e de Psicologia na Faculdade Aprendiz. E sou aí uma das lideranças, desde a década de 2006, mais ou menos, nas políticas públicas de Barbacena. Eu estou sempre envolvida com os movimentos sociais da cidade, especialmente com a Comissão de Direitos Humanos e Ética, que faz um acompanhamento aí dentro de políticas públicas em todos os setores, não só no sistema prisional, mas acima de tudo na parte educacional, nos conselhos da comunidade, no conselho do idoso, da criança, em tantos conselhos que fazem com que o dinheiro do poder público seja realmente bem aplicado e seja aí partilhado com questões da própria comunidade. Nós estamos aqui hoje muito felizes, eu especialmente, porque é um projeto antigo e que começou a nascer hoje para que a gente possa criar um canal de entrevista. É um projeto que tem um objetivo especial hoje, falarmos do Dia Internacional do Transtorno do Espectro Autista. E hoje vocês vão receber alguns convidados que estarão comigo na noite de hoje. Um prazer falar com vocês e sigam o canal. Pessoal, boa noite. Boa noite. Porque hoje aqui estamos, por volta de quase 19 horas, pouquinho. Sim. Eu tô aqui com a Simone, psicopedagoga, e eu gostaria que você se apresentasse para o público, contasse um pouquinho da sua formação e um pouquinho da sua experiência. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, participando desse novo projeto, que eu espero que vai ajudar muito a nossa cidade, que a gente precisa muito desse apoio. O meu nome é Simone. Eu formei em pedagogia, tá? E logo depois que eu formei em pedagogia, eu comecei a me interessar muito pela área da psicopedagogia. Foi quando eu me especializei. Então hoje eu sou especialista em autismo, trabalho com crianças, autistas, adultos, jovens, TDAH, todos os transtornos de aprendizagem, tá? Desde da primeira infância até a gente trabalha também com idosos. Então, esse é o trabalho hoje que eu faço dentro da cidade. Eu tenho um espaço onde eu faço esses atendimentos, trabalhando com terapia comportamental também. E é isso que a gente atua hoje. Feliz com você aqui com a gente. Olha, pessoal, todos os nossos convidados também, a gente vai deixar depois o contato deles na nossa página, onde eles atendem, para que vocês possam ampliar aí o circuito de busca por profissionais. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância da psicopedagogia no trabalho das terapias complementares dentro do tratamento com as pessoas com TEA. Como que a gente pode visualizar a importância desse trabalho, dessa formação na educação especial e de como que essa atuação e ao mesmo tempo enfrentamento diário? Sim, Marli, o trabalho da psicopedagogia é a gente buscar qual é a deficiência de aprendizagem da criança. Então, assim, a gente procura fazer o resgate dessa perda que a criança tem, na fase da infância, alfabetização, e a gente procura estar trabalhando com a gente vai bem a fundo mesmo, a gente vai escarafunchando lá, para a gente poder descobrir realmente o que está desencadeando esse transtorno na aprendizagem. Então, assim, o que é o trabalho da psicopedagoga? É fazer essa investigação, depois a gente trabalhar em cima dessa investigação. Às vezes a criança já chega com diagnóstico ou não, então eu também trabalho com essa fase do diagnóstico. Do acompanhamento. Então a gente faz essa investigação profunda mesmo, junto às vezes até do neuro, que já encaminha também a criança para nós, ou também uma psicóloga, enfim, é a união, de todos os profissionais. Exatamente. E o que a gente procura fazer? É com que a criança tenha o máximo de autonomia. É isso que a psicopedagogia quer. Trazer isso, porque a maior preocupação hoje é a da mãe, do pai, é como que vai ser o futuro do meu filho. Como que vai ser se eu faltar amanhã? O que vai ser dele? Quem vai cuidar como eu cuido? Como vai ser na escola? Então, assim, a gente faz esse trabalho constante para cada vez mais a criança ser mais assim, ela conseguir sozinha. Assim, a gente também faz o trabalho de explicar para ela qual o tipo de transtorno que ela tem, porque eu acho assim, muito importante conscientizar a realidade, depende da faixa etária, etária, porque tem crianças muito pequenininhas que ainda não vão entender isso. Mas tem crianças e tem jovens que já entendem, para eles também começarem
a fazer essa busca interior deles. O que eu posso também fazer nesse momento para poder eu conseguir cada vez mais ter autonomia, cada vez mais eu conseguir andar sozinho. E a gente percebe e usa muito um termo, né, na saúde mental que se chama redução de danos. Sim. Quando o indivíduo está num processo ali de construção de vivência humana, como todos nós. Recuperar, a gente tem, né, os nossos altos e baixos. Sim. A criança com TEA, ela vai enfrentar limites muito maiores. Muito. Porque o processo do neurodesenvolvimento dela vai ser um processo que sofre mais danos. Exatamente. E aí a gente está ali, como você falou, é uma garimpagem, né? A gente está ali devagarzinho, Sim. Uma conquista de cada dia, a gente felicita com aquilo, não cria muita expectativa, mas a gente vai criando um caminho de autonomia. E é muito legal a gente falar disso. Eu gostei de ouvir você falar que você da pessoa idosa, né? Sim. Porque a pessoa hoje está olhando muito para a questão do autismo e está se esquecendo que muitos autistas hoje já estão na fase adulta e idosa. Exato, e não foram diagnosticados. E não foram diagnosticados, não foram acompanhados, não tiveram ali um olhar, que a gente fala assim, aquele olhar da pedagogia do amor. E hoje, na hora que eles estão vendo essas características que são mais expostas, eles começam a se perguntar, olha, eu tenho isso. Nossa, na minha infância eu tive isso. Então, assim, aí eles começam a procurar a gente para poder fazer a investigação. Então, assim, nunca é tarde. E essa recuperação cognitiva ela é muito importante, independente da faixa etária. Para o máximo que a pessoa possa, dentro daquilo que ela conquista. Exatamente. E quando você fala da pessoa adulta que se descobre com o diagnóstico na fase adulta, eu vejo quando a pessoa fala assim, nossa, eu vivi a vida inteira achando que eu era esquisito. Exatamente. Tinha alguma coisa errada comigo. Gente, então era isso que eu tinha. Exato. E aí é a oportunidade de você procurar uma equipe multiprofissional e começar, porque como a Simone disse, nunca é tarde para começar um trabalho terapêutico. Jamais. Multidisciplinar, porque nesse caso a gente precisa de uma equipe maior. Exatamente. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí do seu olhar, da sua experiência, o que ainda está deficiente, o que está faltando nas políticas públicas para a gente conseguir ampliar esse serviço para todas essas pessoas. Sim, eu acho que a gente ainda está caminhando, está meio que engatinhando nessa fase das políticas públicas, porque a gente vê que tem muitas mães responsáveis que cuidam dessas crianças e que estão se sentindo muito perdidas. Então, assim, eu acho que capacitar é importantíssimo o profissional. Capacitar e procurar, assim, trabalhar com amor. O meu trabalho é muito com amor. Eu amo mesmo o que eu faço. Eu sou apaixonada com crianças, sou apaixonada com os transtornos. Eu me divirto. Então, assim, as pessoas às vezes que me acompanham no Instagram, veem meus vídeos lá, eu acabo até virando uma criança junto com eles. Eu me realizo muito nisso. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter um olhar mais clínico em cima dessa carência, dessa falta de, às vezes, investimento, um lugar acessível, porque eu não vou dizer que a gente não tenha, mas muitos dos responsáveis não conseguem pagar por esse tratamento. Exatamente. E, assim, e a criança, ela demanda várias terapias. Então, são um conjunto de profissionais. Então, às vezes, para o pai e para a mãe pagar uma fono, pagar uma TO, pagar uma psicopedagoga, uma psicóloga, fica muito difícil para eles. E ainda ficar por conta de fazer o transporte, levar, não poder trabalhar fora. Não, é uma questão que eu ia falar agora, porque a maioria dessas mães, infelizmente, a maioria delas são, às vezes, até abandonadas pelo próprio marido. Os pais, na maioria das vezes, também abandonam essas crianças. A maioria das crianças que eu cuido hoje em dia é a mãe que está ali sozinha e ela fica impedida de trabalhar. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos estar conversando com uma advogada que vai trazer um pouco da visão de como que é a busca dos recursos públicos, das políticas públicas, para que eles consigam algum apoio financeiro e algum benefício. Eu sou Marli Gava e falei agora com Simone, psicopedagoga. Muito obrigada. E te agradeço muito Obrigada pelo trabalho por esse espaço. Que é falarmos sobre o autismo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, nós conversamos com a Simone, psicopedagoga, que falou da experiência dela, e nós encerramos falando da importância das políticas públicas para atendermos não só a pessoa com espectro autista aí, que é a pessoa que está precisando de todo esse aparato de tratamento e acompanhamento,
mas falamos também da importância das políticas públicas. E hoje também, nesse bate-papo aqui, a gente tem o prazer de receber a doutora Cássia, a advogada, que tem estado com a gente em umas frentes aí de trabalho social na cidade que são importantíssimas. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Boa noite, Marli, boa noite a todos. Eu sou Cássia, sou advogada, né? Desde quando eu me formei, eu sempre procurei atuar nessa área de proteção à criança, de defesa dos direitos humanos em geral, das pessoas. E hoje em dia, graças a Deus, né, eu venho caminhando nessa trajetória minha, nesses meus projetos, nos meus planos. Hoje eu sou advogada do Instituto Rafaela Drummond, né, que está aqui na cidade. Ali, né, a gente trabalha o assédio, a violência contra a mulher, o assédio dos servidores públicos. E o assédio, ele não é nada mais, não adianta nada mais você trabalhar com o adulto, sendo que você não começa lá embaixo na base com as crianças, né? Então a gente tem que começar com a conscientização das crianças. Todo um trabalho educacional, né? Exatamente, né? Nós vamos estar falando desse instituto aqui em Barbacena porque ele surge a partir de um evento dramático dentro de uma família, mas de uma família que se ergue dentro de um campo de coragem e cria hoje um outro trabalho social muito bacana. E aí, Cássia, essa sua formação, eu tenho falado que nós nunca precisamos tanto do direito quanto agora. Advogado sempre foi muito importante, mas agora está mais ainda. E eu sempre acreditei, trabalhando com isso, né? Eu sempre acreditei num direito humanizado, sabe, Marli? Eu acho que temos as leis, mas a gente precisa humanizar isso. Cada caso é um caso e ele é único, né? E tratando com defesa e proteção da criança não é diferente, né? E se tratando, então, com crianças e adolescentes portadores do espectro autista, é mais do que reforçada essa minha teoria, essa minha ideia, né? A nossa sociedade, ela vem de uma caminhada, né? Que o espectro autista, ele tem uma lei própria, que foi em 2012. Isso. Essa lei que ela vai falar um pouquinho pra gente, só quero lembrar para vocês o seguinte, o Brasil tem um arcabouço jurídico, né? Tem aí um conjunto de leis e a gente percebe que às vezes são até leis demais e que muitas delas estão lá no papel, né, Cássia? Mas na prática é uma caminhada. O direito da pessoa com deficiência é isso. Nós somos signatários nos tratados internacionais, somos signatários na questão dos direitos humanos, nós somos aqui uma Constituição jovem ainda, que é de 88, nós temos um Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência lá em 2009 e o Brasil vem com o Estatuto da Criança, que é mais um arcabouço jurídico de proteção. Me fala um pouquinho como é que é o papel do Estado em relação à pessoa com deficiência e se tratando do autismo. Como você mesmo diz, nós tivemos a Constituição em 1988, ela trata no seu artigo 227 a proteção da criança e do adolescente. E esse artigo, ele é muito taxativo. A proteção da criança, do Estado, da sociedade e da família. É um tripé. Isso né? Mesmo. Estado, sociedade e família. Então não adianta dizer que é só responsabilidade da família. Não. É um cunho para a caminhada, todas para promover o desenvolvimento e garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, quais são esses direitos? É o direito à saúde, à educação, ao lazer, à segurança. E isso nós vamos trazer pela terceira vez na lei do espectro autista, que ela delimita ali a criança que vai ser protegida, o adolescente, o menor que vai ser protegido, né? Então, por exemplo, ela fala que é direito da família, mas a família ela tem que encontrar suporte no Estado e na sociedade. Então, como é que é esse suporte? O Estado tem que promover e dar execução para as políticas públicas. Caso ele não tenha entidades públicas, ele tem a obrigação de contratar iniciativa privada para estar promovendo esses direitos
da criança ao atendimento. E isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes o sistema de tripartição ali dos nossos impostos, né? Quem tributa aqui maior somos nós, no município, né? A gente tem as estatais aí no estado, na federação, que também rendem seus bônus. Mas a gente tributa, vai chegando na escala superior e depois isso retorna. Mas quando isso no retorno da sociedade não faz cumprir essa execução dos direitos do atendimento à criança com TEA, o poder público tem que sim buscar parcerias com o mercado privado, para que a criança tenha a multiplicidade de atendimento dentro da sua necessidade. E aí eu pergunto para você, dentro da sua realidade, porque olha, nós vamos fazer um novo programa, viu, Cássia? Para você explicar como que são os benefícios e, claro, lembro para vocês que todo entrevistado eu vou deixar lá o link com o contato dele para vocês entrarem em contato direto. Mas eu quero lembrar o seguinte, o que ainda está faltando nessas políticas públicas e pensando na nossa região, o que está precisando ser implementado do seu ponto de vista? Eu acho que hoje em dia se fala muito de espectro autista, mas as pessoas têm muita informação, mas elas não sabem executar essas informações. Então, executar é como? Elas não sabem o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade da sociedade, e a família acaba, por amor, sobrecarregada. Então, o que acontece? Nós temos que ter políticas públicas, igual foi dito, temos que ter lugares onde essas mães são atendidas para que elas possam ali regularizar toda a sua documentação, para que elas possam ter direito aos benefícios. Por exemplo, um dos benefícios é o BPC, que ela, né, tem direito. É uma luta você, né, conseguir isso. Por exemplo, outro direito que é muito importante, né, é ter ambientes públicos ou privados que dê acessibilidade para esses autistas e que esses ambientes sejam identificados através ali ou do adesivo, né? Que ele é um ambiente propício para a pessoa com transtorno espectro autista, né? Outro, por exemplo, é muito importante que as prefeituras de cada cidade tenham um setor para ajudar as mães a estarem organizando essa documentação para elas poderem dar entrada no benefício e também para conseguir a sua ficha da criança de espectro autista com a fitinha. E aí, Cássia, eu vou te dar um corte aqui, por quê? Porque nós já temos aí um outro projeto em andamento que está tratando dessa política pública e dentro desse trabalho nós vamos ter um programa só para falar disso, que é o processo de acessibilidade, mas também de identificação. E você, ouvinte, que em Barbacena já conhece algum local que está aplicando a lei, colocando lá a identificação, manda pra gente, sabe por quê? Porque isso vai movimentar outras pessoas a fazerem isso que a Cássia está falando. Sim. Nosso trabalho hoje aqui é um trabalho mais rápido, de apresentação, mas deu para vocês perceberem o quanto a gente tem de caminhada. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o ouvinte que está aqui hoje, para que a gente possa continuar pensando e refletindo em uma política pública mais satisfatória. A minha mensagem hoje é que eu digo para todas as mães, né? Diz que mãe é para descer no paraíso, são um jargão muito dos antigos, né? Mas é isso mesmo. Mães, jamais desistam dos seus filhos, jamais desistam das lutas deles. É a força, eu digo por mim, porque eu também sou mãe, né? É a nossa força que faz movimentar essa sociedade, que faz a gente acreditar que vamos ter dias melhores, que mesmo essas crianças, esses adolescentes, né, que têm esse transtorno, eles têm ali a capacidade de entender. E à medida que eles vão crescendo, eles vão se tornar pessoas, né? Um pouco mais independentes, pouco mais capazes. Exatamente. E se ainda não seguir um caminho de autonomia, que ele tenha segurança do Estado, para que esses pais encontrem um pouco de alívio diante do futuro. Exatamente. Porque essa é a nossa próxima pauta. Eu vou receber aqui agora um grupo de mães para vocês perceberem como é a luta da mãezinha que hoje tem um filho pequeno ou um filho adulto.
Agradeço, Cássia, de coração, Obrigada, pela sua Marli. oferta e sua partilha. Obrigada e que vocês a todos. possam assistir e divulgar o nosso trabalho. Um abraço Obrigada a todos. Obrigada, Marli. Terceira parte desse nosso trabalho de hoje. Conversamos com a psicopedagoga, com a advogada Cássia, e agora nós vamos conversar com uma mãezinha que veio aqui para esse trabalho conosco. Eu te agradeço de muito, muito, muito coração, que é a senhora Marta, professora, que inclusive teve que aí fazer uma escolha em um tempo da sua vida. Ela nos contou aqui nos bastidores que ela parou de lecionar para poder ter tempo de cuidar mais do seu filho. Ela que é casada com o seu Correia, e eu já quero mandar um abraço pro seu Correia e falar: seu Correia, aqui ó, o senhor é campeão, é forte, viu? Sabe por quê? Muitas famílias, gente, infelizmente, os casamentos não seguem com a responsabilidade e o cuidado que precisa ter quando você tem uma criança especial. Então, muitas mães acabam ficando sozinhas. Os seus parceiros, por situações lá que não nos cabe entrar aqui no curso, acabam deixando essa família, essa luta fica muito maior, né? Então, a Marta tem aí a presença do seu companheiro e tem o Vitor, que hoje está com 21 anos, é uma pessoa com TEA, adulta. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco da sua história, de como foi chegar no diagnóstico, que idade que você conseguiu chegar nesse diagnóstico e como tem sido a história de cuidar do Vitor e do Vitor estar nessa família com as coisas boas, alegres e felizes que ele possibilita. O Vitor, ele assim, pra gente era uma criança normal, só que muito hiperativa, né? A partir de 2 anos assim, quando a gente via que ele andava sempre correndo na ponta dos pés e não falava, não conversava, né? Como geralmente as crianças começam a conversar com essa idade. E houve uma coisa interessante, que ele começou a ler aos 2 anos, mas não falava. Ele lia qualquer coisa em qualquer lugar onde ele chegava e as pessoas ficavam achando que ele era superdotado, aquela coisa assim. Mas eu também nunca tinha ouvido falar de autista, né? A não ser aquele comportamento muito extremado, né? Que você vê aparentemente, né? Com estereotipias, né? De mexer com a mão e tudo, ele não tinha nada disso. Mas começou com esses sintomas e a gente, vendo ele ler com 2 anos, aí colocamos na escola e a escola sinalizou que ele tinha alguma coisa diferente da turma. Alguma coisa naquele jardim ali das crianças, alguma coisa estava chamando a atenção. Sim. Era o olhar da professora. Ele lia, elas achavam interessante ele ler o nome de todos os colegas e não parava quieto, então eles faziam uma rodinha sempre para conversar ali entre eles, né? E ele não conseguia, ele ficava em círculo, rodando por volta dos coleguinhas, né? E só lendo todas as coisas que ele viam penduradas na sala, assim. Então ele tinha quase 3 anos quando aconteceu isso e a escola sinalizou: não, ele precisa, porque ele não interage, ele só fica andando. Mas no mundinho dele. E aí a senhora caminhou para buscar uma ajuda médica? Como é que foi isso? Em que fase que a senhora já conseguiu encontrar uma equipe que desse a senhora essa assistência clínica? E como é que foi para a gente diz assim, né, fechar o diagnóstico, para chegar no diagnóstico do TEA? Então, quando a escola sinalizou, a gente procurou a ajuda de um profissional lá. Nessa época a gente morava no Rio, né? Aí um profissional da Barra, um neurologista, diagnosticou como transtorno do desenvolvimento. Transtorno e botou TEA. Global do desenvolvimento. E colocou TEA. E botou TEA, entre parênteses. Só que assim, eu não sabia o que era aquilo, assim. Era um transtorno de comunicação, talvez, eu não sabia do que se tratava. Então, quando a escola viu aquele diagnóstico, aí falaram sobre o autismo, né? Então, a informação que a senhora começou a ter sobre o autismo foi, na verdade, lá na escola. Porque na parte clínica foi aquela coisa mais rápida que não deixou claro para a senhora o que seria o espectro do transtorno ali, né? Transtorno do espectro da autista. forma que ele falou, eu não entendi. Ele não falou: o seu filho é autista. Ele falou dessa forma, né? Ele tem um transtorno do desenvolvimento, né? E aí a gente, na escola, eu falei: não pode, meu filho é muito normal, digamos assim, né? Ele não parece
é sorridente, ele brinca, ele sorri pra gente. E a gente procurou uma segunda opinião. Eu e minha irmã, na época, não concordamos. Meu esposo já tinha concordado, porque ele achava ele diferente mesmo. Mas a gente achou que precisaria de uma segunda opinião. Aí foi quando o médico, o segundo médico, o neurologista, falou que não tinha. Que ele não tinha TEA. Que ele não tinha, porque ele vinha no colo, ele respondia às perguntas assim, vem cá, ele ia. Ele fez alguns testes clínicos testes, assim, que naquele momento ele respondeu bem. Daqui a pouco nós vamos ter a presença aqui de um psiquiatra que vai estar falando um pouquinho com a gente sobre como a gente vai entendendo esses processos da saúde mental. Mas isso que ela está colocando pra gente, nós estamos aqui falando daquelas avaliações clínicas que o médico faz no presente momento e que talvez o olhar dele identificou que não seria TEA. Isso. Foi bem uma consulta mais rápida, né? Mas ele não tinha muita experiência nessa área, que ele achou que só o simples fato dele, quando pediu para ele olhar para ele e ele olhou, que ele não seria, né? E achou que naquele momento que ele não teria. Aí deu aquele ufa, assim, né? Nossa, não é nada disso mesmo, né? Só que a escola ainda continuou sinalizando. Insistindo que tinha alguma coisa que não estava legal. Aí começamos ele com 5 anos, viemos para Belo Horizonte, trabalho do meu marido, né? Viemos para Belo Horizonte e lá uma doutora Cláudia, ela fez vários testes, vários dias, sabe? Com ele, e aí viu realmente ele tem transtorno do espectro autista e ele precisa fazer um tratamento multidisciplinar. Aí a senhora foi conseguindo, só aos poucos. Sim. Aí eu chorei muito, não aceitei na época, né? Tem um papel ali. A senhora sabia, mãezinha, que essa dor que a senhora está assim, revivendo aqui, falando, né? Porque não é fácil partilhar experiências assim, viu, gente? É uma dor que muita mãezinha vive, muito paizinho vive, que é não acreditar, né? Que a criança tem aí um transtorno, alguma situação que vai levar ela para uma educação especial. E o mundo materno vive um vulcão de emoções. Eu tô vendo porque só da senhora se lembrar do dia que fecha o diagnóstico, por um lado você tem um alívio, mas por um outro lado a gente vive uma outra situação que é muito dolorosa. E nós vamos estar falando não hoje, tá? Num próximo programa, nós vamos estar falando com uma profissional da psicologia que vai falar sobre a questão do luto. Porque a família vai viver um luto que, se a gente não ter apoio para essas mães, para esses familiares, esse luto às vezes dura muitos anos. Aí a senhora viveu esse enfrentamento, fechou o diagnóstico dele por volta de 6 anos mais ou menos? 5,5, 6. E aí começou a fazer as terapias. Mas ele não parava na escola, dentro da sala, né? E então foi assim uma busca de uma escola, nessa época estava em Lagoa Santa, uma escola acolhedora. Escola acolhedora, escutem isso. A busca por uma escola acolhedora. Que conseguiu, aos poucos, introduzir ele dentro da sala de aula, que ele fosse interagindo aos poucos com os amigos, né, com os colegas. Aí, até o final do ano, isso no começo ele não ficava. No meio ele já estava ficando em sala, fazendo as atividades, e com 6 anos, aí no final do ano ele conseguiu fazer a última prova dentro de sala, assim, com os colegas, porque ele fazia sozinho, sempre, né? à parte. Sempre sozinho. Então, aí, a partir daí, a gente passou ele teve muito bullying em escolas, várias escolas, até atingir tanto que ele pegou um trauma, assim, bem grande de escola, assim, que as crianças não têm um preparo em casa dos pais, né? De tratar o diferente com mais... De maneira respeitosa. Eles implicam, quando a criança demonstra alguma fraqueza, então eles vão nessa fraqueza, né? Então essa coisa dele botar a mão no ouvido, não gostar de barulho e tudo, elas faziam com que ele ficasse assim, gritava, ficava em cima dele para poder ele fazer aquele gesto, né, de tampar o ouvido e ficar...
no canto, assim. E essa sua fala, mãe, hoje eu também sou funcionária pública, sou psicóloga no Estado, né? Pelo Estado, na Secretaria de Educação. E hoje nós trabalhamos durante o dia na nossa escola ali, que é o Ponto Polo, justamente com as crianças essas 3 palavrinhas: conhecer, respeitar e incluir. Porque nós viemos de uma cultura que as crianças não foram treinadas para lidar com as diferenças quando se fala de educação especial. Porque a educação inclusiva, ela inclui todos. A educação especial, ela vai falar daquela especificidade de atender o aluno que tem uma necessidade diferenciada. Mas a gente precisa estar trabalhando isso o tempo todo. E hoje as professoras, não só do polo que eu estava, eu tenho certeza de que muitas outras escolas também visaram esse projeto, de trabalhar com as crianças. Mas a senhora falou uma coisa muito importante: a família dessas crianças também tem que se envolver nesse tema, de trabalhar em casa com os filhos, para que eles possam respeitar, conhecer, respeitar, para que a gente haja um processo de construção de inclusão efetiva. E aí ele começou a viver esses enfrentamentos. E como é que ele chegou na adolescência? Ele tinha assim, sempre colocava como o doidinho, né? O estranho, né? Mas aí depois, já na adolescência, depois de procurar, depois que eu voltei para o Rio, também por causa do trabalho do meu esposo, né? Aí a gente conseguiu uma escola que pelo menos, ela não era assim inclusiva de dar toda a assistência que precisava, mas o grupo se empenhou, a direção se empenhou. Eles tomavam conta dele para não ter o bullying. Tinha muitos inspetores para fiscalizar essa área do comportamento na escola. De criança ficar implicando. Isso foi muito bom, porque ele conseguiu, pelo menos, qualquer coisa que ele tinha, ele podia procurar a direção, ele tinha essa liberdade. E ele conseguiu se formar? Ele conseguiu, terminou, nunca repetiu de ano. Porque assim, ele não tem um problema intelectual, mas ele tem assim, muita comorbidade, tipo, ele tem TDAH, ele não consegue ficar muito tempo. Déficit de atenção, hiperatividade. Ele tem hiperfoco em jogos. Se você ficar começando a falar muita coisa assim, ele se perde e sai, te deixa falando sozinho, entendeu? Então assim, mas ele ama cozinhar, ensinei ele a cozinhar. Olha. Tá fazendo um curso, terminou agora no Senac, com um apoio, que a gente pediu assim, um apoiador, né? Para poder superar essas dificuldades do TDAH. Então ele está aí num curso de culinária. Aí já concluiu até, cozinha bem, né? Mas assim, tudo tem que ser assim, o espaço ali só dele, as coisas preparadas para... Com aquele rito que a gente sabe que a criança contém, às vezes precisa ter, Sim. né? Tem que ter um ele ritual. consegue, no final agora do curso, o diretor nos convidou para ele ia ser o cozinheiro e a gente ia ser o público queria receber. Só que ele não sabia, ele só ia cozinhar ele pediu para ele cozinhar para alguém e no final ele veio explicar o prato, explicou muito bem, né, o que ele fez um risoto, fez uma sobremesa de pudim, tudo. Nossa. E explicou tudo assim, com a mão para trás, tipo, me sentindo Masterchef. Me sentindo Masterchef. Então, assim, tudo por causa do apoio, sabe? Tudo porque, assim, tiveram algumas dificuldades no começo, porque não deram o apoio no começo. Aí até achar uma pessoa que viesse para ajudá-lo. Ele conseguiu chegar nesse ponto que ele com todo mundo. E agora cozinha assim bem, só que assim, o mercado é cruel porque assim, ele tem 21 e a gente fica atrás de alguma empresa que possa... um espaço, né? Um espaço que possa assim, dar um emprego apoiado. Ele não pode assim, trabalhar como um cidadão comum, porque ele vai ter aquele momento que ele sai... Aqueles tempos de intervalo. Mas aí, olha, fica aí para as empresas de Barbacena, fazer um contato com o Senac. Nós vamos deixar o contato dessa mãe para que vocês façam contato. E quem sabe a gente não vai conseguir, então, colocar o Vitor aí para começar aí um ensaio numa cozinha. Mãezinha, que recado final você deixa para todo mundo que te ouviu, que ouviu você partilhar essa história de luta, de enfrentamento? Que recado final você deixa para as mãezinhas que estão te ouvindo?
Eu deixo que, assim, não é fácil realmente. Parece que a gente perde a vida, né? Assim, quando você tem um filho que precisa totalmente, assim, sua atenção, parece assim, eu não vou ter mais alegrias na vida. Mas, assim, eles dão muita alegria pra gente, entendeu? Só, assim, você conviver com uma pessoa que tem uma pureza grande, né? O pessoal costuma dizer que eles são anjos, né? Mas eles não são anjos que não dão trabalho, né? Uns anjos que dão trabalho, né? Mas eles sabem que tem uma pureza ali por trás, sabe? Uma coisa assim que eles serem capazes de prejudicar alguém, entendeu? E vale a pena você assim trabalhar para dar uma vida melhor para uma pessoa, porque assim a gente faz sentido na vida quando você, acho que faz o outro feliz. Não é só pensar em você ser feliz, mas assim, quando você vê que ele realizou, né, aquela pessoa com dificuldade, realizou um sonho, né, você conseguiu uma vitória em coisas que eram tão difíceis, né? E hoje ele já está com 21 anos. É claro que agora meus problemas aumentaram um pouco, porque tem que ter um emprego ainda, né? Mas vamos naquele lema, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu quero muito, de coração, te agradecer a sua coragem de vir aqui contar a sua história, porque eu sei que você vai encorajar muitas outras mães. E que o nosso mercado empreendedor olhe também para essa necessidade de darmos oportunidade de emprego às pessoas adultas que já têm aí as suas capacidades, as suas habilidades de prestarem um serviço à sociedade. Eu sou Marli Gata e entrevistei a Marta, essa mãezona aqui que cuida do Vitor, junto com o seu correio, hein? Não esqueci, hein? Um abraço. Olá, pessoal. Continuando o trabalho de hoje, falando do tema do autismo, nós estamos aqui com a nossa quarta convidada, mais uma mãezinha. Nós passamos aí por alguns outros profissionais, conhecemos a história da mãezinha que veio antes da Fatinha, e hoje eu quero conversar um pouquinho com a Fatinha, essa técnica de enfermagem, que tem aí uma história de muita luta, de muito enfrentamento e também, né, das suas conquistas e felicidades que foram surgindo um pouquinho de cada vez na experiência de ser mãe de uma criança não só com TEA, mas uma criança que já nasceu com outras situações que foi requerendo de você um cuidado ainda maior. Conta pra gente, Fatinha, como é que começou essa história sua com o Gabriel, que tem hoje 17 anos? Bom, o Gabriel, meu anjo amigo, é minha bênção. Tudo começou mesmo no 5º mês de gestação, quando eu descobri que viria com uma hidrocefalia. Né? A princípio, seu mundo desaba, mas a fé no Criador é maior. Então, você se ergue, busca força e vamos em frente. No primeiro momento, eu tive até o próprio médico me deu a opção se eu queria prosseguir a gestação. Lógico que nunca passou pela minha mente, não. Meu filho nasceu com 8 meses, às 35 semanas e pouco, 8 meses de gestação, de uma cesariana, mas tudo preparado, tudo esperando já para ser colocada a válvula. Porém, como tudo na vida tem os porém, apareceu no meio do caminho, né, após o nascimento, mais um diagnóstico, a tomografia para fazer a colocação da válvula. Meu filho, segundo o exame, ele era anencéfalo, ausência da massa cefálica. Portanto, o hospital não autorizou, porque, segundo eles, era perda de tempo. Meu filho não sobreviveria. Então, na verdade, quando você chega nesse seu processo da gravidez ali, já com uma preparação de uma cesariana, veio um outro diagnóstico, inclusive colocando você numa decisão de fazer o aborto ou não. Porque esse é um tema também que permeia aí muitas questões no campo da discussão social. Verdade. Foi me dada essa opção, falou, você sabe que você vai ter uma luta. Eu falei, estamos aí, se Deus me deu, vamos, porque para mim. Aí, fala profundo. Fui muito apoiada, inclusive, assim, na época, muito apoiada pelos meus irmãos e amigas de trabalho, porque na época eu trabalhava, né, e assim, a equipe com quem eu trabalhava maravilhosa, inclusive a médica com quem eu trabalhava, que me acompanha até hoje, é a madrinha do meu filho, é uma pediatra muito conhecida, me acompanha. Que lindo, parabéns para ela.
me ajudou em tudo. Preparou, não, ele vai fazer. E aí veio os percalços no meio do caminho. Mas sempre com fé, porque eu sempre tive muita fé. Eu acho que nada na vida da gente é por acaso. Previsão de voltar ao trabalho depois dos 6 meses, né? Até então, passando pela luta, não vai colocar válvula, não vai. Tive que entrar na justiça, porque o hospital não vai colocar, válvula não vai, porque vai jogar fora, o menino não tem... Se ele sobreviver... Perspectiva de vida. Não, é isso. Se ele sobreviver, 10 dias. E ele na UTI. E eu falei, não saio do hospital sem meu filho. E não saí, daqui ninguém me tira. Só que como a minha cesariana não foi uma cesariana, como diz o médico, foi uma cirurgia, porque teve que abrir de fora a fora a minha barriga, porque não podia forçar a cabecinha, e a cabecinha dele nasceu do tamanho da cabeça de um adulto, enorme, então teve que ir. Aí o médico falou, ela também não pode ir embora, mas só que eu não saía da porta da UTI. Aí ela tá aqui, mas ela não para, eu falei, mas eu não vou. Aos 9 dias de UTI, a médica manda tirar meu filho da UTI para desocupar leito, porque tinha outra criança com outra perspectiva de vida. E olha, gente, que enfrentamento, porque nós estamos falando com uma pessoa que conhece como funciona a rede hospitalar, uma série de protocolos, uma técnica em enfermagem, conhecendo a realidade de um hospital, passando por toda uma situação dessa. Colocou meu filho numa mãe canguru e falou, já que a mãe quer ficar junto, deixa ela lá com ele. Foi questão de 3 horas que ele saiu dos aparelhos, meu filho teve uma parada cardiorrespiratória. O médico da UTI foi chamado com as mãos para trás e falou assim, não tem jeito, não há nada que fazer. Só que minhas amigas estavam lá, falou para mim, chama a... Posso falar o nome da médica? Pode. Chama Solange, que é a Solange Castro, que é a madrinha dele. Chama ela, eu liguei nela, foi questão de 5 minutos, ela chegou no hospital. Ô, doutora Solange, estou aqui emocionada de ouvir ela contar essa história de coração. E aí ela já chegou, por que tirou da UTI? Aí eles falaram, ela pode trazer, aí pôs a aparelhagem, ela colocou tudo, ele vai voltar para a UTI, mas aí já não tinha mais leito. O que fez? Montou-se uma UTI no Mamãe Canguru. Aí ela entrou em contato com os médicos e Dr. Mauro Borgo, um anjo que está lá em cima hoje, um anjo mesmo, conheço. Chegou e falou assim, peitou o hospital e falou assim, eu vou operar esse menino amanhã cedo. Se ele sobreviver, eu fiz a minha parte. Se ele não sobreviver, eu pago a válvula que eu vou colocar. Olha, que história, gente. Se ele sobreviver. Mais uma das muitas histórias do Dr. Mauro Borgo. Muitas, eu conheço muitas. Colocou a válvula. Foi o momento que eu não acompanhei meu filho em uma cirurgia, porque não deixaram, foi nessa colocação de válvula. Colocou a válvula e devolveu ele para mim e falou para mim assim, mãe, põe ele no peito. Aí, no outro dia, até então, meu filho não tinha amamentado em mim. Estava no 10º dia. Ele falou assim para mim no outro dia, olhou, tá tudo bem, ó, a válvula tá drenando. Ele falou, mãe, põe essa criança no peito. Ele tá mamando? Eu falei, não. Ele falou, mas não te mandaram amamentar? Eu falei, não, eles tiram o meu leite e ele tá amamentando pela sonda. Coloca ele no peito. Eu coloquei, meu filho não largou o peito mais, né? Ele, que absurdo, essa criança era para estar no peito. Ficamos no hospital mais 2 dias, fomos para casa. De luta, porque meu filho, além da hidrocefalia, disso tudo, ele nasceu com uma hipospadia profunda também. O que é uma hipospadia profunda? Só rapidinho para o público entender. O aparelho urinário não tinha formado. Então, como ele é um menininho, o xixi, ele saía como o xixi de uma menininha. Ele tinha o piruzinho, o pênis direitinho, mas o xixi o canal ali não tinha acabado, como ele era de 8 meses, não tinha acabado de formar. Isso, e era profunda, não era uma hipospadia mais tranquila, simples. E devido a isso, as infecções urinárias eram constantes, muitas. E cada infecção que ele dava, qualquer episódio de febre, ele convulsionava, ele dava convulsões, e não era uma convulsão simples, a convulsão dele era a falta de oxigênio no cérebro. E ele tinha que ir para UTI do hospital. E dentro dessa luta, mãezinha, para a gente caminhar aqui com todos esses desafios enormes da família com essa criança, quando que veio esse diagnóstico do TEA?
Aos 9 anos e meio, por aí. Por quê? Dr. Mauro sendo um médico excelente, mas os médicos mais antigos, ele falava para mim o seguinte, mãe, não vamos nos aprender a diagnóstico, vamos tratando. Cuidar com amor, né? Isso, por que isso? Meu filho foi andar com 7 anos de idade. O Gabriel. 6 anos e 8 meses, precisamente, que ele andou. Ele não andava. Porque até então, meu filho fazia acompanhamento no Sara Kubitschek, em Belo Horizonte. Entendi. Porque logo que Então ele já estava com uma equipe multidisciplinar, fazendo um acompanhamento. Tudo. E todos os exames mostravam que ele não ia andar mesmo. Quando ele nasceu, o diagnóstico era... O Dr. Mauro falou para mim o seguinte, meu anjo, falava assim, eu não falo nada. Porque ele falava assim, como é que é? Quando ele pôs a válvula, se tiver um grãozinho de arroz aí, uma massinha cefálica do tamanho de um grão de arroz, ela pode expandir. E foi o que aconteceu. Quanto ao meu filho não andar, ele falava assim, mãe, se você está falando, que eu falava, doutor, meu filho vai andar, meu filho não vai ficar numa cadeira de roda. Sentimento de mãe. E ele falava, eu não vou te falar que não. Aí o Sara batia o pé que não. A equipe de lá chegou a me chamar de doida, chegou a chamar minha família para assinar o texto. Mas tinha uma perspectiva que ele não andaria. Não, que ele não. Mas ele superou isso e passou a andar. Ele superou isso tudo com muita luta, porque chegou um ponto que o Sara bateu o pé comigo, ele tem que ir para a cadeira. E eu falei, não vai, eu não vou pôr. E como lá eles dão todo o equipamento, a cadeira de roda, vamos fazer a medida. Eu falei, faz, não volto mais. E cheguei no Dr. Mauro, não vou colocar meu filho na cadeira, ele ia com 5 anos e 9 meses. Vou colocar meu filho na ecoterapia, escola agrícola tinha, o senhor me dá o laudo? Ele olhou para mim e falou assim, você é mãe, eu acredito na sua força, na sua fé, mas eu não posso te dar esse laudo, porque se algo der errado, ele lesar, porque ele não tinha ainda firmado o pescocinho, eu não posso te dar, porque me complica, eu não vou te dar. Eu não posso te dar esse laudo. Continua no Sara, continua fazendo o tratamento. Mas o coração de mãe disse não. Eu abandonei o tratamento, comprei uma... Porque já que eu não podia levar lá, e eu comprei uma égua magra, porque tinha que ser mansa, porque se eu comprasse uma égua forte... uma égua mansa. Comprei uma égua. Eu tinha uns vizinhos abençoados, muito bom. Minha família... também, que mesmo não concordando... E começou a fazer uma fisioterapia familiar. Comecei a fazer por minha conta. Sim, mesmo falando que eu era doida, o pai mesmo falava, eu não apoio não, eu não te apoio nisso. Aí você foi, insistiu? Comprei a égua, o vizinho arrumava a égua para mim, que eu também não sabia mexer muito. Eu punha ele em cima da égua, montava junto com ele, minha mãe puxando. Depois, com o tempo, ele começou a firmar... Eu punha ele e eu puxando. Com 6 para 7 meses, eu voltei no Dr. Mauro, assim, e ele evoluindo. Dr. Mauro, voltei com ele no Dr. Mauro, ele já, aí falei, dando os primeiros passinhos, Dr. Mauro, meu milagre. Dr. Mauro, que Deus o tenha, Dr. Mauro parou e falou, não estou acreditando nisso. E ele fazia isso mesmo? Meu milagre. Vem cá, meu Gabrielzinho. E dali, então, começou. Dr. Mauro só chamava ele de meu milagre. E aí ele foi evoluindo, aos 9 anos você conseguiu esse diagnóstico pra gente caminhando aqui no nosso tempo? Coloquei na escola aos 5 anos e meio, no maternalzinho, só que eu ficava junto e tudo. E ele sempre teve uma coisa assim, ele não aceitava que as pessoas tocassem nele, ele dava crises de choro, de tudo, ele dava crises à toa. Coloquei, aí com 6 anos ele foi para a escola estadual Bias Fortes, e lá começou meu tormento. E meu filho, apesar de não querer que ninguém pusesse a mão, sempre foi uma criança muito doce, muito carinhosa. As escolas enfrentam muitos dramas, não vai dar pra gente entrar em todas as questões. Só rapidinho essa fala. Quando eu coloquei ele lá, ele ficou agressivo e começou a agredir, me bater mesmo. Ele pegava meu cabelo, ficou muito agressivo. Aí entra o meu anjo que eu te falei, de novo. Olha essa escola que o problema tá lá. Aí eu fui, comecei a vigiar e peguei a professora. Como ele não andava ainda direito, ele precisava sair da sala para o xixi, ela tinha que tirar e toda hora ele não ficava na sala. Me mandaram, aí levei na APAE, até então nem o Sara tinha me dado diagnóstico de autismo. Levei na APAE, a APAE falou pro meu filho, eu tenho em casa o laudo. Meu filho, na época que o problema do meu filho era a mãe
que mimava e super protegia. Essas questões, gente, todas essas narrativas que a mãe está trazendo, ela está trazendo da experiência dela, nesse processo de tempo que ela viveu lá no passado dela, e aí a gente está reforçando muito a importância das equipes preparadas, dos professores preparados, das escolas melhores preparadas. Por quê? Porque muitos casos que aconteceram no passado, a gente deseja muito que não aconteça novamente. E aí, passando pela PAI, para a gente caminhando aqui para o nosso processo. Eu não parei lá, né? Eu só passei para pegar diagnóstico. Não gostei do diagnóstico, também não fiquei. Comecei a minha luta entre terapias em consultório, conheci a AMAB. Foi nesse período, logo nesse período, conheci a AMAB, a Shirley, que foi uma bênção na minha vida, que eu estava num momento assim de desespero, porque era meu filho, tinha que pôr numa escola, não ficava, e aí veio a Shirley na minha vida. Começamos terapia, e aí foi lá que começou. Põe ele numa fono, aí lá mesmo a Shirley arrumou fono, e esse menino é autista. Vamos fazer isso, e aí foi para fono, psicólogo, realmente todos é autismo, e aí que veio o diagnóstico do autismo. E agora está com 17 anos. 17 anos, uma benção. Começando a ser alfabetizado. Hoje fez um livro na escola explicando para os alunos, com a professora de apoio, o que é o autismo. Hoje depois você tem que nos encaminhar, se for possível, inclusive. Com certeza, depois eu vou mandar para vocês o livrinho e as fotos dele lá na escola. Está cada dia melhor, hoje independente. Ele usava vasinho, ele não aceitava ir no banheiro que outra pessoa fosse enquanto eu não entrasse e lavasse o banheiro. Isso até os 10 para 12 anos. Eu tinha que entrar, mesmo se fosse eu que entrasse no banheiro, tá suja, eu não vou entrar. É o que a gente chama que são as mesmices, as estereotipias, os pensamentos físicos. Mas, mãezinha, eu queria que você deixasse você que traz essa luta pra gente, uma mensagem final para quem tá te ouvindo, porque muita gente passa por situações ou passou por situações parecidas. Qual que é a mensagem dessa mãe que trouxe toda essa trajetória de luta para esse menino que lá no passado alguém acreditava que não teria uma vida? E o que você fala para essa mãezinha hoje, do fundinho do seu coração, pra gente caminhar para encerrar esse trabalho com você? Que primeiro, ter fé. Porque, primeiro, o nosso Criador, Deus não dá nada que a gente não consiga carregar. Se Ele deu pra gente um filho especial, não é porque, eu não concordo com essa fala que é porque a mãe é especial, não. Eu escuto muito assim, se Deus te deu é porque você é especial. A gente, mães atípicas, somos tidas muito como peninha, ou às vezes como barraqueira, porque tudo pra nós vem com mais dificuldade do que pros outros. Então, não é fazer de vitimismo, que eu vejo muitas, às vezes, usa o filho para vitimizar. Não é que a gente usa, é tido assim como uma incompreensão, coitadinho, né? Sobre a busca de direitos. Isso, a gente tem que ir à luta com fé e dizer amém, sim, só para o Criador. Amém, eu digo sempre, para o meu Criador. E para o resto que duvida do amor, que falam como falam comigo. Corre atrás e fala assim, eu vou mais um pouquinho adiante. Eu vou conseguir. Porque eu acredito que o Gabriel pode ir um pouco mais. Com certeza. Para quem não ia andar e não ia falar, hoje, chega na porta da escola e fala, mãe, pode ir embora. Tá vendo? Eu conheço a minha escola. Então, te agradeço pela sua história, que a sua história possa tocar outros corações e que você, pai, mãe, que esteja aí numa situação parecida, não deixe de lutar pela dignidade, pelo apoio e pela política pública que o seu filho precisa e merece. Um abraço a cada um de vocês. Mesmo. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Agora aqui com a nossa quinta convidada e confesso para vocês que depois dos últimos depoimentos das mães que estiveram aqui, as profissionais que vieram, a gente vai ficando cada vez mais tocada e mais profunda, mente assim, comovida com a situação das famílias e das pessoas que hoje passam aí pela necessidade do tratamento para lidar com o transtorno do espectro autista. E agora, com muito carinho, que eu estou recebendo uma parceira de trabalho aqui, uma companheira de trabalho, que é a nossa querida Kessia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? E que vai trazer um pouquinho também da experiência dela, ela que também é funcionária pública em uma prefeitura aqui próxima de Barbacena, em Ressaquinha,
mas que também é profissional liberal, ou seja, exerce a sua atividade por suas organizações pessoais. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu sou neuropsicopedagoga, mas minha formação de base é em educação física, né? Onde eu sou concursada em Ressaquinha e atuo como educadora física. Mas eu também tenho esse lado, né, aflorado meu, porque eu tenho um sobrinho autista, né? E a partir dele, né, do Gustavo, que veio essa necessidade de estar buscando conhecimento aí dentro da área do autismo. Aí a partir disso vem aquele fomento e aquela dedicação, aquele olhar, e aí a gente vai sendo banhada, né, por um universo de informações, conhecimentos, e a gente que está na área da saúde, da educação, a gente começa a ficar incomodado, né? Assim, Kessia, como que a gente pode mudar essa realidade, ajudar nos aspectos das disciplinas que estão aí convergindo para os tratamentos? E nesse aspecto eu queria que você falasse um pouquinho da sua importância, da importância do seu trabalho dentro do acompanhamento da pessoa com autismo. Então, o neuropsicopedagogo, ele tem uma importância fundamental, né, no trabalho com o autismo, porque a gente trabalha diretamente com a aprendizagem desse indivíduo. O que seria essa aprendizagem? É não a aprendizagem concreta, mas sim as habilidades preditoras para que a aprendizagem ela venha a se concretizar. Por exemplo, na leitura, o que eu preciso de habilidades preditoras desenvolvidas para que esse indivíduo venha a saber ler, escrever, fazer cálculos, ter uma vida mais independente. Que bacana isso, tá vendo, paizinho? Olha só, porque às vezes os pais já vivem na escola convencional aquela ansiedade para que a criança leia, escreva. O desafio para a pessoa com TEA, para a criança com TEA, ele é ainda maior. E é através desses estudos que a gente começa a entender como é que esse campo neurolinguístico, neurovisual, neuroauditivo vai funcionando. Sim. Hoje na escola, trabalhando com as crianças, eu fui falando de uma maneira bem simples, porque eu estava trabalhando com os piticos, né? Trabalhando com eles assim, bem resumidamente, né? Como é que a gente vai fazendo essas conexões, por que às vezes a criança com TEA na escola, uma não gosta do barulho, vai botar a mãozinha no ouvido. Exatamente. Porque aquele barulho para ela é enorme, né? Sim. Às vezes ela não vai conseguir falar, porque o campo ali neurofuncional, as interligações não estão fazendo contato certinho, e aí vem a prática da fono, que vai desenvolver toda uma habilidade com essa criança, a criança que vai criando aquelas estereotipias, que na verdade são movimentos para tentar buscar um ponto de equilíbrio, se autorregular. né? Ela vai tentando se autorregular. E o trabalho na escola tem sido um desafio, não tem sido? Sim, muito Os desafiador. profissionais estão assim, vamos dizer assim, abafados um pouco com tudo isso? A demanda ela está chegando cada vez mais, né? A gente está aí num mundo globalizado, então a informação está se difundindo a 1000 por hora. Então os pais estão tendo mais conhecimento, né? E eles estão buscando seus direitos. E aí essa demanda está chegando muito para as escolas, e as escolas, assim, os profissionais, eles querem fazer algo diferente, mas devido à sua rotina, eles não conseguem. Então eles estão, assim, buscando por informações, buscando por profissionais que possam adentrar esse ambiente escolar, né? Levando capacitações, informações de como eles devem lidar com esse público. E a gente tem aí até a questão do PEI, né? Que é o tema que eu quero entrar com vocês também. Sim. Qual que é a importância do PEI dentro da trajetória dessa criança que vai passar por uma vida familiar, social e escolar? Então, a gente tem que entender que esse indivíduo, né, ele não é só o indivíduo da escola, ele não é só o indivíduo da casa, não é só um indivíduo que está na terapia, né? Ele precisa de um olhar amplo, e o PEI, ele vem para isso. O que é o PEI? Explica pro paizinho e mãezinha que nunca ouviu falar. Então, o PEI é o Plano Educacional Individualizado. Nesse plano, que é garantido por lei, tá? Todos os autistas aí que tenham laudo, eles têm essa garantia por lei de ter um PEI. Então, o que acontece? Como que faz esse PEI? A escola, né, profissionais ali, Habilitados, né? delegados sim, pela escola, vão fazer esse PEI juntamente com a família, porque não tem ninguém melhor do que a família para nos passar esses dados, né, de como que é esse indivíduo. Como que esse indivíduo se desregula? É uma água que cai na sua roupa? É um sapato? É um barulho? Enfim. Quanto tempo dura, né? Sim. Como eu faço para poder, né, Modelar voltar com esse indivíduo? Sim, exatamente. E também os terapeutas. Então a gente tem aí
escola, família e os terapeutas que fazem parte dessa construção do PEI. O PEI a gente vai fazer uma avaliação para entender em que momento da vida que está esse indivíduo, né? O que ele precisa de mecanismos e ferramentas no ambiente escolar para que ele possa aprender. Porque o objetivo da escola é que esse indivíduo ele aprenda. Dentro do máximo dele, que ele construa ali as melhores relações e o melhor desenvolvimento intelectual e de habilidades sociais. E tem uma questão que você tocou muito profunda aí, que eu vejo que é o PEI tem que ser construído pela escola, pela família, mas pela equipe que assiste essa criança. Exatamente. E quando essa criança não está conseguindo essa assistência dentro dos processos multidisciplinares, a gente consegue pensar num PEI aí satisfatório? Olha, a orientação é que faça esse PEI. Então, a gente acredita que com as informações que a escola tem, né, que um aluno passa 4 horas no ambiente escolar, junto com o que a família traz, dá para traçar assim boas estratégias. Já é o começo. Sim, com certeza, para poder evoluir com esse indivíduo no ambiente escolar. Mas aí eu estou trazendo justamente essa reflexão porque a gente precisa das outras terapias, Sim. porque senão a escola fica sobrecarregada num lugar Exatamente. que muitas vezes não é só aquele lugar que a criança precisa estar. Sim. Ela precisa estar, inclusive, em outros processos de acompanhamento para que esse desenvolvimento neurofuncional dela aconteça satisfatoriamente. Eu relembrei isso aqui nas outras entrevistas, que a gente usa um termo na saúde que se chama redução de danos. Exatamente. Como que a gente faz redução de danos para uma pessoa que está num processo de desenvolvimento e que precisa desse potencial de atendimento? E aí eu acho muito legal também, sabe, quando você fala dessa capacitação, porque não é só a professora de apoio, né? Não. A gente precisa envolver o todo da criança. Conjunto. A professora de apoio, a escola, o conjunto, né, os profissionais técnicos, a família, os familiares, a sociedade precisa ter esse aparato. Hoje eu trabalhei 3 palavrinhas, vou lembrar de novo: conhecer, respeitar e incluir. Não é mesmo? Sim, são fundamentais, ainda mais nesse dia de hoje, né? Exato. Que a gente está comemorando aí, o dia 2 de abril. Então é muito importante ter esses momentos de diálogo, trazer essas informações, esses conhecimentos, né? Para a população, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta no objetivo de um bem comum mesmo, que é trazer mais autonomia para esse indivíduo. Então, quando a gente está falando em tratamentos, em PEI, o que a gente quer? Qual que é o objetivo? É a autonomia desse indivíduo, para que ele possa viver, né, com funcionalidade na nossa sociedade. Palavra-chave: autonomia. E todos os profissionais que estão passando por esse trabalho vão deixar seu contato, vocês vão poder entrar em contato com eles se desejarem. E eu quero que você fale de uma coisa que você comentou comigo, né? A gente já se conhece. Sim. Como é que é a necessidade da capacitação desses outros profissionais? Sim, hoje, né, o meu foco está sendo capacitar professores, né? Porque a gente está sentindo uma demanda muito grande mesmo dessa necessidade dos professores de ter conhecimento. Por que acontece hoje, Marli? A gente tem aí uma legislação muito boa no Brasil. Só que a gente tem um distanciamento muito grande da lei, né, e do que está aqui na prática. Então, a gente que está aqui no dia a dia, lidando, a gente tem essa dificuldade, né? A gente, quando eu falo dentro do ambiente escolar, principalmente. Eu estou entendendo o que você está colocando. A Cássia até trouxe isso para a gente tem os tratados internacionais, a Constituição de 88, a gente tem o Estatuto da Criança, a gente tem a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente tem a lei em 2012 do autismo, mas quando isso chega no formato política pública, que é o aparato legal tentando trazer a política pública, que é responsabilidade do poder público, da sociedade, da família, o que você está trazendo para a gente é que ainda há um hiato, um distanciamento muito que não está permitindo que isso aconteça de forma efetiva. Então eu queria que você deixasse o que a gente precisa fazer ainda mais de implementação nessas políticas públicas para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista. Então, é fundamental a gente ter esses momentos mesmo de troca de conhecimento, troca de saberes, adentrar mais o ambiente escolar, trabalhar mais em conjunto. Infelizmente, a gente vê aí, né, um distanciamento, né, entre família, escola, terapeutas. Então, a gente precisa se unir. E olha, gente, a mãezinha que antecedeu a Kessia, ela mostrou pra gente, não foi? Qual é o desafio de você não desistir de cuidar do seu filho.
Então, o que a Cassie está trazendo para a gente é isso. Os enfrentamentos são muitos, o distanciamento político da realidade do que acontece ainda existe. A gente precisa caminhar nessa direção, mas a gente precisa muito do apoio de todos vocês. E eu quero imensamente agradecer você por ter vindo aqui, doado seu tempo para esse trabalho, nesse dia tão importante de hoje, que é falar da causa, né? Do autismo, para que a gente adquira conhecimento, respeito e inclusão. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, pelo convite, por estar aqui, é uma honra. E boa noite a todos. Boa noite. Olá, pessoal. Nós estamos na 6ª parte com a nossa mãezinha aqui, a Sara, né? A Sara que hoje tem uma filha de 5 anos, que já tem o diagnóstico do TEA e que já tem passado aí por um percurso, né, de acompanhamento até chegar nesse processo de tratamento que hoje ela vem recebendo. A Sara também, gente, quero deixar aí, né, gratidão pelo paizão aí, o Robson, que acompanha essa família, um pai que está presente junto com essa mãe. A gente vem reforçando a importância da gente discutir o tema dos afastamentos conjugais que acontecem. A gente tem um grupo grande de mães aí que lamentam e reclamam porque o parceiro vai embora, fica uma sobrecarga muito grande sobre a mãe, toda uma situação que num processo de receber uma criança da educação especial já é difícil, fica ainda mais difícil. Então eu quero aí dizer que o Robson aí talvez seja um dos nossos próximos convidados quando formos fazer o trabalho com os pais, viu, Robson? Você tem mais um, hein? Então, Sara, me conta um pouquinho de como é a sua história de mãe com essa filhota que você tem hoje, como é que foi o percurso para chegar no diagnóstico e como que está hoje o acompanhamento dela. Ter a Isabela para mim foi um sonho, né? Foi um desejo, foi realizado, graças a Deus. A Isabela agora automaticamente ela está com 4 anos. Olha, eu falei 5, mas é 4. 5 com a barriga. Ela foi diagnosticada com espectro autismo com 2 anos. Ela foi para a escolinha. E é desafiador para mim todos os dias, né? Todos os dias aprendendo com ela. E é tudo para mim. Como é que você chegou no diagnóstico? Diagnóstico, fui chamada na escola pelo atraso de fala. E pediram para estar levando ela no neuro, que na época eu levei foi no Rafael Brum, e ele diagnosticou ela com espectro autismo. E a partir desse diagnóstico, como é que foi receber o diagnóstico na família? Como é que foi essa emoção no coração? Porque tem muito pai, muita mãe que está com muita dificuldade de entender que esse processo ele dói, gente. Dói muito. E às vezes, como é que a gente lida com isso? A minha mãe, ela é técnica em enfermagem, ela já vinha conversando comigo para falar que poderia ter esse diagnóstico dela. E quando eu fui no consultório do Rafael, ele sentou comigo, conversou, foi totalmente aberto. E assim, eu aceitei super tranquilamente. Não, em momento algum, assim, confesso que assim, no momento para mim foi um choque, né? De realidade, mas aceitei tranquilamente. E a partir daí começou a investir? Isso. Nas terapias? E aí eu comecei a procurar, né? O primeiro lugar que eu procurei, no caso, foi a MAB. Na época que a Shirley estava lá à frente ainda, da instituição. E aí ela começou fazendo a terapia, que foi psicomotricidade. Em seguida, começou com a Larissa, que hoje acompanha ela. A Larissa é psicóloga, né? Também neuropsicóloga e que faz um trabalho aí junto com a sua filha, não é isso? Isso, faz o trabalho com ela. E atualmente está com a Camila também, a Camila psicopedagoga. Muito bem. Você viu assim a importância do trabalho interdisciplinar desses profissionais para trazer para sua filha uma melhor qualidade de vida, de desenvolvimento, desse amparo que a gente fala de reduzir os danos que o TEA traz para a pessoa? Sim. Você consegue perceber a importância disso? Sim, com certeza. O poder público hoje, em termos de políticas públicas, eu estou sempre mencionando isso, né? Você sente que ele está dando a devida importância para o tema, com as ofertas necessárias dessa equipe multidisciplinar, num percurso de tempo terapêutico necessário, ou ainda há coisas aqui que a gente precisa estar buscando com mais luta? Ainda necessita muito, porque inclusive ela está precisando, no caso, né, de TO e de fome. E não conseguir.
Não consigo porque não tenho condições financeiras. Você me disse que era cabeleireira e Sim, passou agora a passei cuidar ser do lar. exclusivamente, né, da sua casa, que é um trabalho muito grande. Ser do lar é uma profissão muito louvada, 24 né? horas por conta E de por conta Isabela. dela. Então, gente, olha só a importância da gente ter um circuito de atendimento para as crianças que a gente fala que está aí experienciando o processo de passar pelo transtorno do espectro autista. Que mensagem final você deixa para essas mãezinhas, mas também para os nossos políticos, para que implementem essas políticas necessárias? Não desistir, porque é o bem mais precioso que nós temos na vida. Deus nunca dá um fardo que a gente não consiga carregar. E espero muito mais tratamento para Isabela, porque ela é capaz. Exatamente. Te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conosco, partilhando da sua experiência, torcendo para que cada dia mais a Isabela conquiste aquilo que ela possa ter de autonomia, de crescimento, de desenvoltura na vida, e que vocês continuem aí, esses paizinhos bons e dedicados, porque pai também, gente, mãe, ninguém nasce pronto não, a gente aprende com o filho. A escola da vida, da paternidade, da maternidade, está na experiência de ter um filho, de estar ali próximo desse cuidado. E quando esse filho precisa muito da gente, a gente precisa muito da pedagogia, do amor. Um abraço a cada um de vocês e o meu muito obrigado por você ter tido a coragem de vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Obrigada eu. Olá, pessoal. Estou aqui indo para o nosso 7º momento, tendo a oportunidade de entrevistar o Dr. Bruno, que é especialista em psiquiatria, e que eu quero que ele fale um pouquinho aí da sua trajetória, do seu currículo, para depois a gente abrir o tema de hoje, que é falar um pouquinho da necessidade da saúde mental, do cuidado em relação à pessoa com o autismo, mas também com relação às pessoas que cuidam dessas pessoas. Boa noite, seja muito bem-vindo e eu fico muito feliz de receber você aqui. Eu que te agradeço, Marli, muito obrigado pela oportunidade da gente abordar um assunto tão importante, né? E realmente eu tenho uma formação um tanto quanto eclética, né? Eu vim da minha formação base como veterinário e daí eu dei aula de biologia durante 15 anos, concomitante com a veterinária, e tive a oportunidade de participar dentro da sala de aula do processo de tentativa inicial de inclusão dos alunos com necessidades, com características que estavam sendo excluídos inicialmente, né? E os neurotípicos e assim vai. Foi um processo muito traumatizante no início, não foi positivo, eu acho que a gente vai abordar isso daqui a um tempinho, né? Mas em seguida eu cursei a faculdade de Direito, onde eu tive a oportunidade de já lidar com um pouco dessa legislação. E posteriormente eu fiz a medicina e segui dentro da psiquiatria e hoje estamos aí na luta para facilitar a maior compreensão dessa situação aí por parte da população e dos profissionais que se envolveram nesse processo, né? E o desafio da saúde mental hoje é um dos grandes desafios da rede, né, que tenta trabalhar todo esse conjunto, porque a gente vê uma sociedade que está cada dia mais envolvida numa dinâmica muito fluida de informações, de excessos de conteúdos, perdendo aquela base, né, ali que dá aquela sustentação necessária. A gente fala aquela pirâmide da segurança das emoções. A gente vê que os indivíduos estão encharcados às vezes de informação e conhecer por si só não transforma o comportamento. O que transforma o comportamento é eu ter o conhecimento e trazer para o meu saber e aplicar. E aí a gente vive, né, Bruno, uma realidade muito grande. Eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho dessa sobrecarga que existe quando você falou, né, da experiência acadêmica, uma sobrecarga que existe dentro do processo do professorado, da equipe da escola, porque muitas vezes o pai, ele vai na internet, é um direito, eu acho isso super legal e válido, ele busca um monte de informação. A gente precisa ter um filtro, esse é o momento que eu gostaria que você falasse, né? Um filtro das informações que a gente procura, até onde elas são seguras, técnicas que são aí divulgadas, que às vezes não tem um embasamento científico para o acompanhamento e tratamento da pessoa com TEA. Então a gente tem esse primeiro momento que a pessoa tem uma ansiedade de tentar buscar um caminho. E a outra situação é como que fica a saúde mental dessa família que tem que lidar com todo esse campo de saber e com os profissionais que estão lidando
dentro da educação inclusiva, que cabe todas as especificações do indivíduo, mas também com a educação especial que está dentro da educação inclusiva. Ficou muito longa a minha pergunta? Não, tá tranquilo, podemos desenvolver. O que acontece, Marli, é que a gente está passando por um período que é único na história da humanidade em termos de volume de informação, né, que se disponibilizou para o homem médio, para a pessoa comum. Então, o que acontece é que esse volume exagerado, como você usou um termo interessante, ele encharca o indivíduo não é de conhecimento, mas de informações técnicas, só que esse indivíduo ele não tem as ferramentas necessárias para fazer uma triagem daquilo que se aplica no caso específico dele. E nós estamos falando de pessoas, de famílias, de profissionais, de professores que lidam com situações extremamente estressantes. E a pessoa, naquela ânsia de resolver, naquele desespero de arranjar uma solução para aquilo que está ali causando desconforto, ele aceita qualquer informação. E isso daí acaba evoluindo muitas vezes para uma conduta errada, para uma conduta, uma percepção não adequada ou equivocada, né? E no final das contas esse processo ele acaba sendo agravado em vez de ter a sua solução visualizada, contemplada por quem está praticando. Isso é muito comum por parte das famílias. Você observa que as famílias envolvidas no processo, né, elas são famílias que são acometidas por alto grau de ansiedade, muitos indivíduos com depressão, muitos indivíduos com transtorno de humor, né, que são exacerbadas devido a esse estresse de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, que é uma lida frustrante porque não está sendo utilizado um método com cientificismo comprovado, né? Então, a internet é terra sem lei. Ela é muito útil, ela é uma ferramenta boa. Se souber ser usada. Exatamente, né? E a pessoa, no seu desespero, ela se agarra no primeiro salva-vidas e muitas vezes isso aí acaba sendo uma atitude menos adequada. Então é isso que a gente tem observado, sim. E a gente percebe, eu falo da minha parte clínica, da minha experiência lidando com a escola, com familiares. A gente ouviu hoje aqui, né, de algumas mães e de alguns profissionais que muitos desses casamentos acabam até se rompendo, porque o estresse dentro da família fica tão elevado, cada um com a sua história, cada um com a sua nível de responsabilidade, é claro, porque um indivíduo que tem um filho ele tem que ter um nível de maturidade crescente, senão ele está ali, estaciona, ele vai trazer para ele as complicações que são inerentes da sua irresponsabilidade. Mas a gente percebe muitas vezes, sabe, Bruno, que o casal ele deixa de existir. Sim. E aí você tem, isso já acontece normalmente quando você tem uma criança, né? Sim, sim. A criança passa a ter um núcleo muito importante. A criança, quando é da educação especial, muitas vezes o casamento ele é deixado de lado. Então, a mãe deixa de se ver nesse lugar de esposa, o pai deixa, às vezes, de se ver nesse lugar de marido, a relação sexual vai água abaixo, o distanciamento acontece, o estresse maior vai acontecendo e a gente vê que as pessoas não conseguem ter esse momento de trabalhar consigo um processo terapêutico, uma ajuda clínica, uma ajuda medicamentosa. Às vezes há muito mito, né, em procurar um psiquiatra, um neuro e falar assim, não, eu vou lá porque ele vai me dar remédio, eu não quero. Como é que é isso? Como é que a gente pode trazer para as pessoas essa consciência da importância do cuidar de si dentro do processo de cuidar do outro? Foi interessante você tocar nesse assunto, né? Porque na realidade essas questões elas acabam se instalando de forma muito suave, sutil inicialmente. Começa com uma perturbação do sono, começa com um processo de irritação maior, ou então em picos, né, que se manifestam cada vez mais em períodos mais curtos. Começa com um processo de anedonia, né, de perda de prazer nas atividades que sempre lhe causaram prazer. Então o indivíduo no início ele gostava de ver um filme com a esposa, gostava de praticar esporte, uma academia, em suma. Aquilo que sempre lhe causou prazer começa a perder importância, só que isso é um processo muito gradativo e as pessoas não se dão conta. E esse processo de distanciação do casal, ele começa a acontecer de forma inicialmente insípida e de repente, quando as pessoas se dão conta, já existe inclusive até uma animosidade instaurada ali dentro, onde existe uma procura de se tentar atribuir a culpa, às vezes, no outro parceiro, né, pela sua própria incapacidade. Isso aí faz parte de um quadro patológico que enfraquece a unidade familiar
e só vem a agravar mais ainda aquele quadro que a gente está tentando amenizar da forma mais técnica possível. Então o que acontece é o seguinte, a partir do momento que uma família já sabe que ela vai ter que se submeter a esse tipo de estresse, eu digo estresse porque acaba sendo uma procura incessante de informação, de profissionais, de adaptações da realidade da família, adaptações em relação ao colégio, às atividades sociais, tudo isso aí gera um certo desgaste, né? E o ideal, eu digo principalmente, né, que a família procure dialogar, sabe, com humildade, né? Procurar um profissional, acredito eu que na maioria dos casos, se você procurar um apoio psicoterápico prematuro, né, a jornada fica muito mais suave e não raramente não precisa chegar ao nível psiquiátrico, onde a gente já começa a falar de uma intervenção mais medicamentosa e num ponto onde já existe realmente uma patologia que já foi identificada, seja ela um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, né, seja ela qualquer coisa de ordem psiquiátrica que demande uma intervenção medicamentosa. Em relação às medicações, né, o que eu posso te falar com toda honestidade, a psiquiatria evoluiu muito, né? Assim como toda a área que mexe com saúde mental. Hoje em dia, aquela velha concepção de pessoas dopadas, né, de pessoas que utilizam medicações desnecessárias e ficam viciadas, em suma. Ela ainda acontece, né? Ela é multifatorial, depende do profissional, depende do paciente. Do caso clínico, do caso clínico, né? Mas o uso adequado, a aplicação adequada dessas terapias, tá certo? Ela só vem a beneficiar. Geralmente uma terapia dessa ela tem princípio, meio e fim. Principalmente quando acompanhado já pelo psicoterapeuta, né? A medicação acaba sendo uma muleta química que facilita com que o indivíduo faça os seus arranjos para ele harmonizar a sua vida novamente. Então, e o profissional que entra com a medicação, do mesmo jeito, se tiver algum grau de dependência da medicação, que isso pode acontecer dependendo da medicação, porque só de falar de medicação psiquiátrica, todo mundo pensa que todas elas causam dependência, e isso é muito pelo contrário, a minoria delas que causa dependência química, né? O profissional sabe como manejar e depois fazer a retirada, o desmame, né, dessas medicações. Eu acredito que elas são ferramentas positivas, que devem ser utilizadas, né? Mas é aquela situação, com o critério de um profissional técnico, né? Orientando a utilização dessas medicações. E a gente fala muito aqui na clínica psicológica, né? Ninguém muda do dia para a noite. Não tem remedinho que cause milagre, né? Sim. Então, na verdade é essa. Então, assim, a mudança de comportamento ela é um conjunto sistêmico. A pessoa tem que ter essa autocrítica constante, ela tem que reavaliar suas posturas, ver os seus investimentos, aonde eu estou buscando a minha rede de sucesso e de contato. Perfeito. E buscar uma rede de apoio. E quando eu falo da questão da família nesse sentido, é que muitas vezes eu percebo pais e mães que ficam assim, buscando a raiz genética da criança que tem o TEA, assim, eu já sabia, isso é da família do fulano. Não, isso é da família do ciclano. Como se encontrar um culpado fosse trazer ali uma solução que aliviasse uma culpa. E o que eu percebo muito nas famílias é a dificuldade de fazer o luto do projeto de filho que a gente queria. Sim. Eu até tenho falado com eles que eu vou trazer uma profissional, amiga aqui, que trabalha com essa questão do luto, porque você espera um filho, você quer um filho que venha com todas você romantiza. A gente romantiza a gravidez, a gente romantiza um discurso. O próprio relacionamento é romantizado, né? Você acha que você casou que vai resolver tudo, vai transar todo dia, né? Nossa, o casamento é cheio de romantismo. E, na verdade, ele é uma ferramenta de crescimento mútuo entre as pessoas, de possibilidades de crescimento, né? A família tem um papel muito relevante na sociedade, nessa construção. Mas quando você recebe uma criança com uma necessidade especial, trabalhar com essa família a desconstrução do projeto inicial e deixar a criança nascer nessa alma com tudo que ela vai nos ofertar, é um caminho, é um percurso. E aí eu vejo o trabalho assim, com os meus pacientes, com as famílias que estão sendo assistidas por esse campo, ou com
psiquiatra ou com o neuro, para usar aquela medida da medicação, como você falou, que vai trazer um alívio muito mais satisfatório do que no final de semana encharcar no caneco. Sim. Entende? Sim. Porque aí durante a semana, às vezes, eu aguento a pressão pelo trabalho, mas chega no final de semana, eu vou aliviar minha tensão, meu estresse, buscando outros artifícios para diminuir essa tensão, essa emoção que está ali na desconjuntura, e a gente poderia estar buscando uma outra forma de apoio médico. É nesse sentido que eu quero muito deixar para as famílias que vocês possam acreditar que existem possibilidades medicamentosas satisfatórias, profissionais habilitados para fazer essa escuta junto com o caminho do tratamento da pessoa com TEA, para que vocês não desistam de vocês. E a gente vive profissionais que hoje estão assim, tão estressados, né? Sim. A síndrome de burnout Sim. aí tá aí, né, como catalogada agora, né? Exatamente, E né? isso é uma realidade, né? Uma doença trabalhista, sim. O que eu acho interessante, aproveitando esse ensejo aí do que você falou, é que a pergunta está errada. Da onde que veio o autismo, de qual família? Hoje em dia nem a ciência responde isso com exatidão. Sabe-se que tem um caráter genético, mas que tem influência do meio ambiente, né? De uma série de outras questões. Então, ele está começando a ser compreendido agora, mas não existe uma afirmação tácita em relação a é isso que causa o autismo. Então, a pergunta não é essa. A pergunta é como combater, como contornar, como adaptar uma situação que já existe e não de onde ela surgiu. Né? Você vai ficar patinando, discutindo os sexos dos anjos e não vai resolver a situação. A questão é, quanto mais tempo a gente se focar na pergunta correta, mais cedo começa a se trabalhar, né, com a criança, mais cedo você começa a desenvolver valências, aprender a fornecer novas ferramentas para essa criança se adaptar e ter um desenvolvimento ou normal ou próximo do normal, né, cada vez menos angustiante para o paciente, para a criança, menos angustiante para a família. O que a gente observa é que realmente quando isso é feito prematuramente, quando isso é feito usando cientificismo, quando isso é feito usando parcimônia, com tranquilidade, como você bem falou, vivendo o processo, e a gente desacelera, que ultimamente as coisas são aceleradas demais, é muita informação para pouco tempo de trajeto, né? A gente começa a fazer uma higiene mental e selecionar o joio do trigo e tomar as atitudes mais corretas, mais positivas para o desenvolvimento da criança, que é o principal foco, né? E da família. Essa família tem que ser o esteio e não mais um agente adoecedor da criança. Você falou bem de burnout, né? Os profissionais estão mergulhados, né? Existe muita pressão da sociedade, inclusive de perguntas que não temos respostas ainda, né? E existe uma pressão muito grande de legislação, de políticos, das famílias, em cima desses profissionais. Esses profissionais estão realmente assoberbados, sobrecarregados, né? Mas eu creio que é um processo que tende a ficar cada vez mais pacificado, uma vez que essas técnicas, essas orientações que a gente está falando aqui, estão deixando de ser novidade, estão virando a realidade desses profissionais. As pessoas estão cada vez mais embasadas cientificamente para atuar nessa área, né? Mas realmente existe uma sobrecarga ainda, né, em relação ao assunto. Eu tenho, nos cursos que eu tenho dado, eu tenho lembrado um fator que às vezes a gente fala na psicologia, né? A modelagem, né? Muitas vezes a família se esquece que ela precisa treinar os seus familiares para receber essa criança. Sim, totalmente. Então a gente percebe a dificuldade de aceitar o diagnóstico, toda a trajetória emocional do paizinho e da mãe. A gente percebe que às vezes a gente começa a evitar de ir em locais porque a gente não consegue vivenciar com esse olhar da crítica, da incompreensão do outro. Mas eu lembro para as famílias o seguinte: quando você tem uma criança que passa por esse processo, a gente precisa reunir com os adultos da família e falar assim: olha, vai ter aniversário da vovó hoje? Meu filho vai. Sim. Todo mundo da família vai ter consciência que eu vou ficar lá meia hora, 40 minutos, não vamos falar alto, não vamos fazer piadinha de mau gosto, não vamos fazer zoeira, não vamos causar coisas que eu já identifiquei que geram no meu filho estresse. E eu vou deixar ele conviver com a família. Aí ele vai no aniversário, participa, tira aquelas projetos de memórias que vão sendo construídos no campo afetivo. Depois a gente fala assim: gente, olha, agora eu tenho um compromisso, nós vamos indo.
pego a criança e vou sair. Porque muitas vezes eu vejo, Bruno, que essas crianças não participam de Natal, de Ano Novo, a pessoa não quer levar, porque minha criança vai gerar um estresse. A família precisa se envolver nesse projeto. E aí a gente precisa levar essa informação de que equipe multidisciplinar é esse conjunto de profissionais técnicos que levam capacitação para que as famílias estejam mais habilitadas. Sim, eu acho que isso é importante. E aí vale salientar também que a gente observa, às vezes, a família de forma equivocada não faz esse tipo de estímulo, ela acaba aumentando a segregação da criança, mas existe um lado até incoerente, se essa palavra vai se adequar, aonde a família acaba conferindo no colégio toda a responsabilidade pela inclusão do filho. Quando, na realidade, isso aí tem que ser feito em ambas as situações, no seio familiar, no ambiente acadêmico, docente, né, e na escola, né? Então, realmente, é importante essa conscientização. Eis a grande importância da qualificação técnica de profissionais, da qualificação da família, para eles entenderem, compreenderem, e a compreensão é luz. A partir do momento que eles têm essa compreensão, toda a conduta começa a fluir na mesma direção, que é o maior conforto desse paciente, com o maior desenvolvimento dele. E caminhando para o nosso final aqui, você tocou num ponto crucial, né? Que a gente está aqui tentando trazer luz, reflexão, para criarmos mais políticas públicas, uma vez que nós temos muitas leis, a gente falou isso nas outras entrevistas, e ainda há um distanciamento efetivo da aplicação dessas leis. As crianças hoje, elas têm direito a estarem no colégio integral, no tempo integral, mas é preciso que as famílias tenham um cuidado muito grande de entenderem se essa criança dá conta de um processo de escola integral. Por quê? Porque a escola integral, ela é um direito, mas o direito da criança também é dela ser assistida nas condições que ela dá conta. E aí você toca num ponto importante, porque às vezes a rede familiar não sendo construída, essa rede de apoio, e não havendo o apoio público nas terapias necessárias que a família precisa levar fora do horário da escola, a criança acaba ficando na escola e ficando num estresse muito elevado e gerando um conjunto de estresse no ambiente. Então, a Cássia ainda lembrou disso, né? A responsabilidade da criança e do adolescente está na sociedade, no poder público e na família. E esses três órgãos precisam estar em comunicação para que a gente diminua justamente os impactos, porque eu falei com todos aqui. Na saúde a gente trabalha com uma palavrinha chamada redução de danos, não é assim? Perfeito. Isso aí só corroborando o que você falou, realmente. A gente não pode deixar de entender que a lei é inanimada, a lei ela é seca, é crua. A gente vai aplicar ela de acordo com a necessidade. Se o paciente com TEA, ele tem capacidade de ficar apenas 3 horas, 4 horas em sala de aula, que isso seja respeitado. Porque senão aquilo que era para ser uma ferramenta de desenvolvimento, de inclusão, acaba se transformando num desagregador, vai acentuar tudo aquilo que a gente está tentando combater. Então, existe uma necessidade de bom senso, de comunicação intensa entre Ministério Público, colégio, família e profissionais, todos os profissionais envolvidos nesse processo, para a gente aplicar a lei com bom senso, com sabedoria, com amor, e com eficácia. E com eficácia, perfeito, eficácia. Qual que é a mensagem final que você deixa para os ouvintes de hoje? E eu quero muito agradecer a sua presença aqui. O que você traz aí para nós? Eu que agradeço, tá? Honestamente, eu sou apenas uma ferramenta. Eu procuro estudar para poder melhor servir, e eu acredito que se todo mundo entender o seu pequeno papel dentro desse time enorme que tem que ser formado, né, e com humildade a gente estudar e a gente trocar ideia e a gente reconhecer quando está errado, e é um jogo de sabedoria nisso daí, eu acredito que o futuro dos pacientes com TEA ou qualquer outro tipo de necessidade especial, eu acredito que o nosso país, dentro de alguns anos, ele vai poder ser realmente um modelo daquilo que tem que ser uma referência, daquilo que tem que ser ministrado, feito, realizado por parte do Estado e da sociedade em relação a em prol dessa população. Eu tive o prazer de entrevistar o Bruno, lembrando a vocês que eu vou deixar o contato dele, as redes sociais, para que vocês conheçam mais do trabalho dele, sigam o trabalho dele, se sentirem contemplados pelo nosso trabalho, que se aproximem dessa construção que a gente está fazendo.
é uma construção inicial, mas o que a gente quer é trabalhar aquelas 3 palavrinhas, eu falei aqui o tempo inteiro: conhecer, respeitar e incluir. Esse tripé tem que estar junto com todas as ciências que estão aí se dedicando a entender como é o fenômeno, né, que a gente vive hoje com as famílias e crianças que estão aí passando pelo processo de cuidar melhor. Um abraço a cada um de vocês e o meu muito obrigada Eu que te por agradeço. você ter vindo conosco. Muito obrigado. De coração. Obrigado. Olá, pessoal. Caminhando aqui para o nosso encerramento do trabalho de hoje, eu tenho o prazer de receber a Larissa Gabo, que por coincidência é minha prima também, viu, gente? Já vou avisando. Larissa é psicóloga, tem uma formação aí ampla no campo do trabalho da psicologia. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência profissional e de como que você chegou a se tornar hoje uma das profissionais que atende as pessoas com TEA e seus familiares. Boa noite, Marli. Boa noite a todos que estão assistindo, aos que estão aqui, ao Júnior. Então, eu sou formada há quase 10 anos. Assim que formei, fui para Juiz de Fora, fiz um trabalho no Asconcer com pacientes oncológicos. Fiquei lá um tempo, sou pós-graduada em psicologia hospitalar, organizacional, do trabalho, neuropsicóloga, né? Então tem uma vasta prática. Exatamente. E dentro, né, do contexto da minha família, eu tenho pessoas com TEA. Exatamente. Então, eu tô lutando aí pela causa, né? Já tem muitos anos. Por sinal, um tempo tão bom que ela é uma das pessoas que vem aí, como diz o bom povo da roça, né, labutando nesse trabalho de assistência à pessoa com autismo, que é a Shirley Gava. A Shirley, que é a nossa referência em Barbacena do trabalho com a causa do autismo, fundadora da AMAB, que esteve à frente desse trabalho por mais de 7 anos, e você esteve lá desde a fundação. E eu queria que você me contasse como é que é lidar com as famílias que hoje ainda têm esse experimento de dor, de angústia, de sofrimento diante de um diagnóstico de TEA. Então, quando o diagnóstico, né, ele vem, os pais, eles têm um misto de emoções, né? A ansiedade, a raiva, o medo, a culpa, especialmente as mães. Como eu falo sobre as mães? Porque elas ficam com as crianças o tempo todo. Então, na cabecinha delas, o que eu fiz de errado? Será que o problema está em mim? Como meu filho vai ser bem recebido na sociedade? Será que meu filho vai ser bem recebido na escola? A família, será que vai entender sobre o diagnóstico? Né? Então, ela começa a ter aquela negação. A negação, no caso, é uma defesa emocional. Porque a mamãe, ela precisa de um apoio, né? Onde entra as políticas públicas. Exatamente. E a gente percebe que nesse campo do sentir-se culpado, a gente começa a ver a perspectiva das famílias que fica muito fragmentada em relação ao futuro dessa criança. Porque a gente trabalha a inclusão e tem gente que acha que a inclusão social é só para a escola. Não. Inclusão social é o papel da sociedade, que tem responsabilidade de fazer com que todas as diferenças sejam respeitadas e sejam atendidas. E aí, quando a gente vê essa angústia e esse sofrimento, é porque eu gosto muito das nossas conversas, né? Quando você fala que a mamãe recebe diagnóstico e às vezes acha o quê? Ela entende ali, ela precisa primeiramente de uma rede de apoio. E quando ela tem aquela rede de apoio, ela passa a entender que a criança não é um diagnóstico. O diagnóstico faz parte da vida dela. E olha que coisa profunda isso, gente. Entender que uma criança, seja ela com diagnóstico de TEA ou de outra situação, ela não é aquele diagnóstico fechado. E aí vem a importância das terapias, do conhecimento multidisciplinar, do atendimento multidisciplinar, desses saberes que se cruzam e que apoiam a família, a escola, na direção de construir na sociedade. Eu estou lembrando isso o tempo inteiro aqui, tá? Conhecer, respeitar e incluir. Esse é um trabalho muito significativo. E aí, como é que você vê a importância da gente capacitar pais, professores, a sociedade, para a gente romper com esses vínculos que ainda existem pela falta de conhecimento e por aquilo que a gente deveria estar atuando na direção de um bom atendimento? A inclusão, na verdade, ela é a compreensão e a empatia. Já começa por aí, tem que ter o respeito.
E quando a gente fala sobre capacitação, a gente também coloca, a gente não pensa só na parte da infância, mas é aquele adulto, né, que foi diagnosticado com autismo e não sabe o que fazer durante, né, questão da empresa, se vai conseguir um trabalho. Eu estive conversando com uma das mães, inclusive, né, aqui que o filho dela está com 21 anos e ele não tem nenhum tipo de oportunidade, porque ele sempre olha um diagnóstico. Então é um preconceito. Mas o que seria um preconceito? É aquilo que não sabe, que não tem conhecimento. Então, a partir do momento que você tem uma capacitação e você entende que ele tem a capacidade de trabalhar, de entender, porém o manejo ele tem que ser um pouco diferente. Exatamente. Dentro da estrutura dele. Então, a partir do momento que as empresas colocam isso como algo primordial, elas praticam a inclusão. E ele não tem essa incapacidade definida, justamente porque toda criança, todo adolescente que está tendo o acompanhamento necessário ao longo da sua vida, ele descobre as suas habilidades, as suas possibilidades, os seus potenciais e com isso ele direciona aquele gosto que ele tem ali para uma função que poderá no futuro trazer para ele uma questão econômica. Porque nós vamos fazer um podcast com a Cássia justamente porque algumas pessoas com deficiência, seja com TEA ou com outra situação, ela talvez não vai ter condições de ser inserida no mercado de trabalho. Isso é uma possibilidade. Então vem a responsabilidade grande das políticas públicas que devem fazer a assistência necessária. Contudo, a criança que a gente percebe hoje na prática, que está ali assessorada por um campo de saberes, com técnicas científicas comprovadas, ela desenvolve habilidades extremamente cativantes. E aí a gente vê o potencial do ser humano emergindo dali, a família conseguindo ir junto com todo esse processo de trabalho, né? Exatamente. E é necessário as empresas tomarem isso, sabe? Como uma prioridade hoje em dia. Com tanto esclarecimento sobre o autismo, assim ainda fica uma falha, né? E olha que tem 5% das vagas reservadas para as pessoas com PCDs e por incrível que pareça, gente, tem empresa que não está conseguindo completar esse compromisso social dos 5%. Então, essa parte de levar informação e trazer aí, nós lembramos aqui o Vitor, né, que fez aí o curso no Senac de cozinha, que está aí começando a experimentar, quem sabe ele não vai conseguir até uma oportunidade. Isso é maravilhoso. Qual que é a mensagem final, Larissa, que você quer trazer pra gente nesse trabalho de hoje, que você acompanhou desde os bastidores até esse momento que a gente caminha aqui pro final? Que todas as mamães tenham voz, né? Todos os papais tenham voz. Que o autismo, né, como eu falei, não defina quem a pessoa é. Ele faz parte da vida da pessoa. Então, a partir do momento que todos nós entendemos isso, a gente consegue olhar o outro com mais amor e mais empatia. E aí a gente caminha para aquilo que eu lembrei o tempo inteiro aqui, que é a pedagogia do amor, a arte de amar e o compromisso de fazer todo o esforço possível. Como a mãezinha que falou aqui, né, contra tudo e contra todos, ela comprou uma égua porque ela acreditava que o filho dela ia conseguir andar e isso, gente, é uma coisa que vem daqui de dentro, sabe? Então, assim, para ela colocar o filho no trabalho de ecoterapia, ela fez um investimento na família. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando por um processo de fazer uma construção aí de um discurso que possa possibilitar a cada um de vocês que estão nos assistindo caminharmos numa direção mais leve, mais compreensiva, mais significativa sobre o que realmente é o transtorno do espectro autista, mas também para outras deficiências ocultas e raras, outras situações que pessoas estão vivenciando e que por vezes a sociedade não consegue talvez vê-las com o devido carinho e atenção. Quero te agradecer muito por essa oportunidade de partilha, quero agradecer muito cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, porque eu acredito nisso, que somos pequenos grãos que somados fazem grande diferença na vida de algumas pessoas. Muito obrigada de coração. Pessoal, agora sim estamos encerrando o dia de hoje, 2 de abril de 2025, um dia que nós escolhemos com muito cuidado e carinho para abrirmos um novo projeto de trabalho, de esclarecimento e de levarmos até você pessoas com conteúdos, com experiências significativas que possam auxiliá-los nessa caminhada de lidar com a pessoa com autismo. E eu vou encerrar o trabalho hoje aqui de forma bem rapidinha com uma pessoa que para mim é muito especial, que é a Shirley Gava,
que é também minha prima, claro, vou ter que falar isso, né? O povo fala, Marli Gava, Larissa Gava, Shirley Gava, é as Gavas. Mas a Shirley é uma prima mais distante minha, que eu tive o prazer de estar convivendo muito mais próxima nos últimos anos, fundadora de um dos trabalhos altamente significativos na nossa cidade, que é a causa de lutar pelos direitos e políticas públicas que atendam a pessoa com autismo. E eu estou muito feliz de estar aqui na sua presença, por tudo que a gente construiu no trabalho de hoje. E eu gostaria que você encerrasse o nosso programa para os nossos ouvintes, trazendo um pouquinho da sua fala, porque a Shirley hoje não vai falar, gente. A Shirley hoje só vai dar uma pinceladinha pequenininha, porque eu vou fazer um encontro para a gente tratar de uns temas muito importantes da experiência dela num outro momento que surge daqui a alguns dias e eu vou lançar lá no canal. Obrigada, Marli, obrigada pela oportunidade de estar participando desse projeto, em parceria com vários outros profissionais que estiveram aqui hoje. Então, falar de autismo é falar da minha vida, né? É falar dos meus filhos, é falar das 250 famílias que passou pela instituição que eu fundei, que não estou lá atualmente, mas que eu fundei e que é de suma importância para o meu convívio e para o meu crescimento pessoal e profissional. Mas eu vou falar mais sobre tudo isso que eu vivi no próximo programa, toda a minha luta, mas eu fico muito feliz de ser reconhecida hoje em Barbacena como uma pessoa que realmente levantou a bandeira do autismo, né? Há 10 anos atrás eu venho com esse trabalho aqui em Barbacena, um trabalho de formiguinha, um trabalho difícil, uma luta complicada, que eu tive assim muito pouco apoio do poder público. E é um projeto que eu tenho certeza que vai nos auxiliar enquanto pessoas profissionais, como vai auxiliar todas as mãezinhas, né? Hoje você conseguiu trazer umas mães com os depoimentos assim que, eu falo assim, tocou a alma profundamente. Esse nosso agradecimento por você ter conseguido trazer essas pessoas. Sim, são pessoas que estiveram comigo nesses anos de luta aí, pela causa, e são pessoas que têm histórias bonitas para contar, o público vai ver de casa. Nós temos ainda autistas adultos para trazer também, outros profissionais de diversas áreas. E eu vou deixar aqui, Marli, eu fiz um texto há uns anos atrás, no auge da minha falta de aceitação com o diagnóstico do meu primogênito, eu fiz um texto e esse texto me libertou e eu quero estar trazendo isso para a gente encerrar hoje o nosso podcast. Posso estar lendo para você? Pode. Esse é o texto que está no jornal. Isso, no jornal. Quem publicou para gente, com muito carinho, Silene, né? Agradeço muito. Silene, jornalista aí da cidade, que tem uma página muito bacana, que é o Barbacena Mais. A mensagem está lá contando um pouco disso e eu, na hora que eu li, eu fiquei muito emocionada. E nós vamos encerrar o programa com a Shirley lendo para vocês dessa experiência dela. Vamos lá. Alguém com autismo ensinou a me libertar do preconceito, da falta de aceitação do diagnóstico e ver a vida com mais leveza. Alguém com autismo me fez enterrar a criança que tanto idealizei e aceitar com todo o amor do mundo os anjos que Deus enviou do céu para eu cuidar. Alguém com autismo me fez libertar de todo o medo do olhar de julgamento, principalmente dos ignorantes e das pessoas sem conhecimento. Alguém com autismo me fez, mesmo sem forças, criar e cuidar de uma instituição e abraçar a causa junto com inúmeras famílias que estão no mesmo barco. Alguém com autismo me fez ter mais paciência, perseverança, serenidade, amor e valorizar os pequenos gestos, remando em mares calmos e, na maioria das vezes, em tempestades. Alguém com autismo me ensinou que flores e espinhos são belezas que se dão juntas. Não queira uma só, elas não sabem viver sozinhas. Alguém com autismo me ensinou que o amor nos possibilita enxergar lugares do nosso coração que sozinhos jamais poderíamos enxergar. Alguém com autismo me ensinou que ninguém pode saber o que é felicidade se ainda não tiver passado pela decepção. Só podemos saborear bem a vitória quando sentimos o gosto amargo da tristeza e da derrota. O avesso é repleto de ensinamentos e a vida também. Então fica aí esse texto, essa reflexão por tudo que as mães passam hoje, a falta de aceitação, tudo que eu passei também, que eu vivi ao longo desses anos. E como que eu enxergo o autismo hoje? Não é para romantizar,
não é fácil, mas também a gente não precisa ser chamada de guerreira. Essa mãe é muito forte, essa mãe é guerreira. Não, as pessoas só têm que respeitar. Tem vezes que nós estamos bem, tem vezes que nós não estamos, e assim a gente vai levando um dia de cada vez. É isso, pessoal. Deixo para vocês meu enorme abraço, minha gratidão profunda por todo esse trabalho que é de uma equipe. Agradecer ao nosso amigo Júnior por toda a oferta do seu trabalho profissional e com um desejo muito sincero de que essa nossa mensagem chegue a cada um de vocês, que vocês divulguem, publiquem, que vocês acompanhem a página que está passando aí por esse processo de construção e que precisa muito do seu apoio. Um enorme abraço, fica com Deus. Nós começamos hoje aqui saudando São Francisco de Assis, né? Que está aqui, né? Uma imagem que está comigo já há mais de 25 anos e que ela vem da Bahia e que fala muito sobre a questão do amor. Que eu seja um instrumento da tua paz, um instrumento do amor, que nosso projeto possa chegar a cada um de vocês assim. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês.